O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, toda a palavra de Deus nesse domingo, nesse sexto domingo do tempo comum, nos coloca ao nosso coração essa pergunta: aonde está a tua confiança? Em que lugar você colocou a tua confiança, a tua esperança? Logo na primeira leitura a gente escuta Jeremias dizendo: maldito o homem que confia no homem. Não é como diz o povo, né, rogar praga para alguém. Isso aqui não se trata tanto de uma praga, mas de um lamento. Coitado do homem que confia no homem, faz consistir sua força na carne humana, porque essa pessoa não tem raiz, não encontra a sua raiz na fonte da vida, que é Deus. Assim como as plantas do deserto ficam dependendo da chuva que cai raras vezes. Uma vez eu tive numa cidade do norte do México, Monterrey, que fica naquela estepe que a gente vê nos filmes de cowboy, né? Nos filmes de faroeste, aquela enorme planície com aqueles tufos de plantas secos e cactos. E ali em torno da cidade tudo era deserto, até no meio da cidade tinha um leito de rio tão seco que eles colocaram ali quadras de futebol e barzinhos e outras coisas dentro do leito do rio. Tanto tempo fazia que não corria água por aquele rio. E um dia me aconteceu de presenciar esse fenômeno raro da chuva lá. Choveu uns 3 ou 4 dias seguidos, assim, na cidade. E a paisagem mudou completamente. Os morros que circundam a cidade ficaram todos verdes, aquela planície toda reverdeceu, ficou parecendo um jardim, floresceram todas as flores, porque assim se comportam as plantas do deserto, né? Elas aproveitam aquele pouquinho de chuva para realizar todo o seu ciclo de vida.
E por isso, como não tem a sua raiz numa fonte de água, elas dependem da chuva, que pode vir ou pode não vir, pode não aparecer. E assim a existência da pessoa que coloca a sua confiança, se apoia a sua felicidade nos outros. Com ela acontece um pouco como era descrito numa peça de teatro escrita pelo filósofo Sartre, chamada A Portas Fechadas. Um grupo de pessoas ia para o inferno, mas o inferno não era descrito como um lugar de fogo, de castigos. Era uma espécie de um hotel de portas fechadas, onde eles não podiam sair. E esse hotel, ele tinha uma coisa curiosa, não tinha nenhum espelho nele. Então as pessoas, para saberem, como é que estava a sua imagem, elas dependiam do olhar das outras. Como todas as pessoas que estavam ali não tinham ido ao inferno por acaso, eram pessoas más, fúteis, materialistas, egoístas, etc. E todas dependendo umas das outras, se acabou criando um clima entre eles tão insuportável que eles não aguentavam mais. E desesperados tentavam sair daquele lugar e não conseguiam. E aí no final da peça de teatro aparece o diabo e diz para eles: então, vocês achavam que aqui tinha fogo, caldeirão, castigos? Não, o inferno são os outros. Termina com essa frase lapidar a peça do Sartre, o inferno são os outros. É interessante como a gente construiu também uma versão virtual desse inferno nas nossas redes sociais. Dizia um outro amigo meu, jornalista, ele também é ateu, mas também um grande buscador da verdade, dizia assim: as pessoas que eu conheço, o sentido da vida delas é ganhar um dinheiro para ir no final do ano para algum lugar turístico paradisíaco e tirarem fotos delas nesse lugar e colocarem nas redes sociais para admiração e para inveja de pessoas com quem eles não se importam e que também não se importam com eles. Quanta gente vive dessa maneira, esperando e fazendo consistir a sua felicidade nos likes e nas visualizações, etc., das redes sociais. Então a gente acabou criando uma versão virtual, um metaverso, do hotel infernal de Sartre. Por outro lado, a confiança em Deus é a confiança que nos leva a sermos como essas árvores plantadas perto dos rios ou atingindo as fontes de água. Elas, não importa se faz frio ou calor, se chove, se não chove, elas sempre estão verdes, sempre estão dando fruto. Essa é a imagem que o Antigo Testamento dava para as pessoas que confiam em Deus, que colocam a sua confiança nele. No Novo Testamento, a confiança em Deus se transforma na esperança no Cristo ressuscitado. Deus envia o seu Filho, Ele entra na nossa morte,
vence a morte e nos dá a sua vida, a vida eterna, a vida do Filho eterno do Pai, a vida de ressuscitados. A ressurreição de Cristo não é uma reanimação de alguém que estava morto, é o início de uma nova existência, de uma nova condição humana, na qual a morte e os seus derivados, né, as outras coisas relacionadas com ela, o sofrimento, o pecado que é a raiz dela, tudo isso é vencido. E é nessa esperança que o cristão vive no mundo. O cristão não olha para Cristo como um homem do passado que disse palavras bonitas e depois morreu. São Paulo diz: quem olha assim para Cristo é o mais digno de pena de todas as pessoas. Por quê? Porque colocou a sua confiança num fracassado, em alguém que morreu pendurado numa cruz. Mas se nós cremos, e essa é a nossa fé e esse é o nosso testemunho, que Cristo ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele venceu a morte e que Ele vive em nós e nós vivemos nele, e portanto nós também temos a vida de ressuscitados, a vida do ressuscitado, temos a vida eterna, a vida do eterno. Então, tudo muda para nós e a gente deixa de se comportar no mundo como aqueles que não têm esperança. Quem não tem esperança vive a sua existência no mundo como a última refeição do condenado à morte. Quer dizer, aquele que quer todas as regalias e todos os prazeres e todas as coisas, porque ele sabe que vai morrer no dia seguinte. Tá? Então, ele exagera, se agarra pela última vez nas coisas que passam, porque ele sabe que ele também vai passar. A vida de quem não tem esperança é essa vida daquele que idolatra as coisas, daquele que pisoteia as pessoas, porque ele vive no desespero existencial. E assim, irmãos e irmãs, que a gente olha para o mundo e para as suas falsas alegrias, para os seus falsos prazeres, para as suas diversões alienantes, e para essa tristeza profunda que acaba acometendo principalmente os jovens, porque o jovem é aquele que quase por natureza procura a autenticidade da vida, procura o que é verdadeiro, procura o que tem verdadeiro valor. E o mundo para os jovens se torna insuportável. Eu estava vendo uma estatística terrível dos Estados Unidos. Esse ano houve mais de 100 mil mortes por overdose de droga. E ali citavam um jovem que dizia assim: eu gosto de ficar sem usar drogas, o problema é a vida é que atrapalha tudo. Quer dizer, por que tanta droga, por que tanta overdose? Porque uma vida sem sentido, uma vida vivida na futilidade, é uma vida falsa e, portanto, uma vida insuportável. Então, irmãos e irmãs, Cristo nos convida a colocar o nosso olhar, a nossa esperança nele, que venceu a morte e que nos entrega um mundo novo, uma nova criação, um novo céu, uma nova terra, da qual nós já fazemos parte, apesar de vivermos ainda no mundo. E como nós, com a nossa vida, anunciamos essa esperança,
como nós, com a nossa sobriedade, quer dizer, com a nossa relação de liberdade com as coisas, e com a nossa generosidade, o nosso desapego em favor dos nossos irmãos, como nós anunciamos assim a vida futura, o reino de Deus, então o mundo nos odeia, porque o nosso comportamento desmascara a futilidade, o vazio, a vaidade, a banalidade do mundo. É assim que Jesus olha e vê os seus discípulos sofrendo nas mãos do mundo, mas ao mesmo tempo felizes, porque vivem e anunciam um mundo novo no meio desse mundo que está já destinado a desaparecer, e nos transforma em luz, em esperança para os nossos irmãos e irmãs, para todas as pessoas que procuram a verdade, para todas as pessoas que procuram o verdadeiro significado na vida delas. Vamos pedir a Cristo nessa Eucaristia a graça de sermos essas esperanças vivas em Cristo nosso Senhor, vencedor do mal, vencedor da morte, que nos dá a Eucaristia como garantia da vida eterna.